Olá, meus amigos, boa tarde ou bom dia, o horário que vocês estarem me assistindo. Gente, passando aqui, né? Tô sabendo que tá tendo um treinamento aí com vocês a respeito de remarketing e eu vim aqui fazer a minha contribuição. Vocês sabem a diferença entre um lead frio e um lead quente, certo? O lead quente, ele é um lead que já foi prospectado. O lead frio, ele é um lead que ainda não foi prospectado, ou seja, ele não sabe que um vendedor vai entrar em contato com ele, né? Maravilhoso trabalhar com o lead quente, porém, esse lead é quente por apenas 10 minutos. Após esse momento, após esse prazo, a gente entende que esse cliente, ele acaba realizando muitas atividades enquanto ele está no seu WhatsApp. Então, infelizmente, ele acaba até, às vezes, esquecendo que entrou em contato, que pediu mais informações a vocês. Por isso que esse contato, ele esfria e o nosso trabalho de reverter esse lead acaba sendo maior e mais trabalhoso, ok? Até aí me compreenderam? Gente, sempre nos treinamentos de venda eu sempre falo com vocês a respeito de processo e organização. Pessoal, processo significa que nós atendemos esse lead sempre utilizando etapas de atendimento. E quando nós seguimos essa etapa de atendimento, o nosso atendimento ao cliente fica mais organizado. Vocês já têm essa prática aí dentro da franquia que eu sei. Então, o que acontece? Né? Quando vocês têm esse atendimento em processo por etapa, vocês acabam tendo um aproveitamento maior e uma conversação mais personalizada com esse lead. E quando nós utilizamos da organização, nós montamos uma carteira de cliente excepcional e qualificada para que nós possamos fazer abordagens futuras com esses clientes nos momentos oportunos para que eles façam esse fechamento. Certo até aí? Pessoal, o principal aqui do nosso bate-papo hoje a respeito de remarketing é sobre o que é a captação de leads. O que a captação de leads representa para uma franquia? Porque afinal a captação de lead ela não é sobre o fechamento desses leads no período em que eles estão quentes, porque senão não teria sentido esse trabalho, certo? Apenas esse trabalho, porque se vocês forem pegar essa listagem de clientes que vocês recebem no dia e os fechamentos que vocês fazem no dia, é muito pouco para compensar o valor do investimento para vocês. Agora, quando nós falamos de um trabalho a longo prazo, certo? Onde nós estamos retrabalhando esses contatos e tendo novas oportunidades de fechamento com esses mesmos contatos que em algum momento tiveram interesse em adquirir o cartão, a gente acaba tendo um benefício muito maior, é muito mais vantajoso e o número de fechamentos também é muito maior. Beleza? Vamos simplificar tudo isso que eu tô falando para vocês e vamos esmiuçar esse conteúdo agora para que vocês compreendam melhor junto comigo, dentro da realidade de vocês aí. Então vamos falar uma coisa bem séria agora. Gente, processo de vendas é uma venda utilizando etapas, beleza? Beleza, guarda aí o que eu tô falando que a gente já vai voltar aqui. E organização é a respeito da planilha de controle, do trabalho efetivo em cima dessa planilha de controle. Muitos de vocês devem estar pensando aí, dizendo, poxa, remarketing não dá retorno, são clientes que a gente já extraiu tudo que tinha deles, eles já estão bloqueando a gente no telefone, né, e tudo mais. Porém, pessoal, muitas vezes nós estamos trabalhando o remarketing de maneira incorreta. Eu vou ser bem sincera com vocês. Disparo não é eficiente. Disparo muitas vezes serve para banir número e o cliente ficar com raiva de vocês e bloquear vocês no WhatsApp. Então, qual é a maneira correta de se trabalhar no remarketing? A maneira correta de se trabalhar no remarketing é utilizando a abordagem personalizada. E que eu consigo destacar ela aqui para vocês em 4 simples etapas, que é o quê? Abordagem positiva, entender a necessidade do cliente de vocês, destacando a importância e os benefícios do produto, estabelecendo confiança, e é isso. Pessoal, abordagem positiva. A gente já fez esse treinamento que eu lembro. Abordagem positiva.
Abordagem positiva é você mostrar para o seu cliente que você não tem nada mais importante para fazer do que aguardar o atendimento dele. Abordagem positiva em remarketing significa que você sabe que esse cliente em algum momento foi atendido e que você está preocupado com ele será que esse cliente resolveu o problema dele ou ficou pendente? Por que esse cliente não fechou o cadastro? Como é que eu vou conseguir ajudar ele a fechar esse cadastro? Dona Maria, o que eu preciso fazer para que você resolva o seu problema, faça o seu cadastro e eu agende agora a consulta que você precisava anteriormente e ainda não fez ela? Isso é uma abordagem positiva e isso ainda é entender a necessidade do cliente de vocês. Muitas vezes na planilha de controle, o ideal é que nós tenhamos essa informação. Do quê? Do porquê que esse cliente não fechou e por que esse cliente entrou em contato. O que ele precisava, certo? Ah, beleza, mas não consegui efetivar o fechamento com ele. Então, eu vou anotar aqui. Não fechei com a Dona Maria porque ela foi pedir permissão, pediu cartão pro marido dela. Até aí, beleza? Então, a gente precisa ter esses motivos ali dentro da planilha para que nós possamos abordar esse cliente. Eu sei que talvez vocês não tenham essa informação ali dentro da planilha. Então, se vocês não têm essa informação dentro da planilha, vocês precisam perguntar para o cliente de vocês, para esse cliente do remarketing. Por isso que o disparo ele não é efetivo, porque ele é uma mensagem sem sentimento, sem energia, sem demonstração de interesse. O remarketing é apenas um lançamento promocional. Remarketing é eficiente quando nós temos promoções, onde chamam a atenção dos clientes. Agora, quando nós não temos promoções e a nossa abordagem é uma abordagem comum, diária, né, tradicional, a gente precisa sim, pessoal, dessa abordagem personalizada para que vocês tenham um índice maior de respostas, né? Normalmente, dentro das franquias, a nossa taxa é 70 ligações para uma conversão, tá? A listagem, o trabalho da prospecção fria, normalmente tem essa perspectiva. 70 ligações para um retorno. O remarketing ele pode ser classificado parecido com isso. Isso se vocês utilizam o disparo e ficam dependentes dessa ferramenta para fazer o remarketing. Agora, quando vocês não utilizam ela, eu posso garantir para vocês que o trabalho de vocês vai ser muito menor. Utilizando o quê? A abordagem positiva e tentando entender a necessidade do cliente de vocês para dar continuidade nessa negociação. Fazendo o quê? Sempre abordando de maneira personalizada. Dona Maria, vi aqui no seu cadastro que a senhora estava em atendimento com um dos nossos representantes, mas infelizmente a senhora não conseguiu concluir. Você sabia que na nossa cidade tem essa clínica incrível que atende a preços populares e você consegue fazer consulta com os especialistas a R$35? Por que a senhora não fechou o seu cadastro? Como eu posso ajudá-la para a gente dar continuidade no seu fechamento aqui, no seu cadastro ou na conclusão aqui da sua compra? É claro que vocês vão utilizar as palavras de vocês, eu estou apenas citando um exemplo para que vocês compreendam, né, aonde que a gente quer chegar com esse tipo de atendimento. E também não vamos falar esse conteúdo de tudo de uma vez só para Dona Maria. Nós vamos fazer perguntas, Dona Maria responde, a gente lança outra pergunta para que ela fique interessada na nossa conversa. Assim como a dedicação que a gente tem para fechar o lead quente, a gente precisa dessa mesma energia e comunicação e interesse no remarketing também, porque os nossos clientes sentem o nosso atendimento. Como no WhatsApp não existe sentimento, né, a gente não consegue passar energia, a gente não consegue transmitir para o cliente o real que a gente está sentindo, as nossas expressões, a gente precisa sim mostrar isso por mensagem. Então sim, conta muito o emoji, a forma que você escreve, o ponto no final da frase, que muita gente leva pelo lado de maneira grosseira, entende? Que você está finalizando o assunto com aquela pessoa. Então, gente, precisa sim ter muita atenção com essa linguagem, com essa comunicação. Ela precisa ser clara. Da mesma forma que vocês gostam de ter uma comunicação clara entre o coordenador e os gestores de vocês, vocês precisam entender que o cliente de vocês também é humano e ele também precisa dessa comunicação clara, simplificada, entendem? E harmoniosa.
aquela comunicação que você sente que a pessoa que está conversando com você, ela está tendo prazer em conversar com você e não está apenas respondendo o necessário, beleza? Pessoal, a partir de agora a gente começa a destacar então para o nosso cliente a importância e os benefícios do produto. Gente, o que é a importância e os benefícios do produto? Não é textão sobre benefícios do cartão de todos. Mesmo no remarketing, não adianta mandar textão do benefício do produto. Por quê? Porque o nosso cliente não vai virar um vendedor do cartão de todos, pelo menos não nesse momento, né? Mas ele quer saber o que vai resolver o problema dele. Se a Dona Maria precisa de um cardiologista, ela precisa de um cardiologista. Ela não quer saber do desconto que ela vai ter no Beto Carreiro. Até porque para ir no Beto Carreiro ela precisa se programar. Para ir no cardiologista, muitas vezes ela precisa para a semana que vem. Entendem? Então, gente, vamos focar sempre na dor do cliente. Qual tem sido uma das maiores falhas que a gente tem visto dentro das abordagens no cartão? A falta de foco do vendedor na dor do seu cliente. Porque quando você foca na dor do seu cliente, você começa a pedir mais informações para ele sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre mais problemas que ele tenha que você sabe que você consegue resolver com o produto que você vende, você começa a quebrar objeções automaticamente já nesse ponto da conversa. Então você não precisa falar tudo que tem para o cliente e esperar chegar lá no final e o teu cliente falar: ah, vou pensar. Porque quando você está solucionando o problema dele, ele já está pensando, certo? Agora, quando a gente começa a enfiar benefício, enfiar coisa que às vezes para o nosso cliente naquele momento é irrelevante, mesmo a gente sabendo que é bom, que é maravilhoso, que vai auxiliar ele, não faz sentido na cabeça do cliente. Ele se distrai e a chance de você perder essa venda é muito grande, tá? Após isso, pessoal, utilizando essa técnica, a gente começa a estabelecer uma confiança com esse cliente, certo? Gente, vocês sabem que esse tipo de abordagem é utilizado já com o lead quente. Por que eu tô passando isso novamente para vocês? Porque o remarketing, ele deve sim ser tratado da mesma maneira que o lead frio, que o lead quente. O remarketing, ele deve ser tratado da mesma maneira que o lead quente, com a mesma dedicação, porque ainda maior essa dedicação, ainda mais demonstração de afeto, ainda mais acolhimento para esse cliente, porque se nós não fizermos isso, certamente esse cliente não vai dar atenção. A venda ela é 90% psicológica, pessoal. Tanto na parte técnica, nós vendedores precisamos utilizar da psicologia ao nosso favor sempre. Se todo vendedor estudasse psicologia, não ia existir vendedor que não bate meta, pessoal. Gente, a venda 90% psicológica por técnica. Por que a venda é 90% psicológica? Por técnica, porque a gente precisa da psicologia, a gente precisa entender os sentimentos do nosso cliente e sobre cada objeção. Quando você começa a compreender isso, você começa a quebrar objeções naturalmente. Se você está fazendo vendas e para você bater meta, para você alcançar os resultados, você está tendo um sentimento de peso, de cansaço, você finaliza uma venda e mesmo assim parece que você está esgotado, você está fazendo do jeito errado. Porque a venda ela precisa acontecer naturalmente, de uma maneira leve, gente. Então, pratiquem a empatia, pratiquem a arte de se visualizar no lugar do seu cliente, para que você consiga quebrar objeções. Por exemplo, a Dona Maria precisa pedir para o marido dela a forma de pagamento. Ela não tem acesso ao cartão. Como você, colaboradora, que é casada, você muitas vezes trabalha e depende ali de informações de autorização financeira do seu marido para adquirir algo. Certamente, para a maioria das mulheres, isso é uma situação bem desconfortável, Então, o que a gente precisa entender?
que essa cliente, muitas vezes, ela vai conversar com o marido dela com medo de receber um não. Afinal, ela não é vendedora. Então, o que nós precisamos fazer para amenizar essa situação para essa cliente? Nos oferecer para nós explicarmos essa situação para o marido dela. Essa situação não, explicarmos o nosso produto para o marido dela. Porque quem melhor para falar sobre esse produto para o marido da dona Joana do que o próprio vendedor do produto, certo? A esposa dele não vai ter a expertise de vocês para fixar nos pontos que mais estão chamando a atenção do seu João e nos pontos que vão solucionar os problemas do seu João. Beleza, pessoal? Espero que até aí vocês tenham me acompanhado, tá? E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vocês já viram alguma pessoa ou conhecem alguma pessoa que tem um problema para cada solução que a vida dá? Gente, é exatamente sobre isso, tá? Nas vendas, nós não precisamos buscar nos nossos clientes, nós não precisamos encontrar soluções para os problemas deles. Nós precisamos criar necessidade no nosso cliente, encontrando o quê? Problemas que eles precisam resolver. Então, quando nós vamos entender a necessidade do nosso cliente, o que a gente está fazendo? Buscando problemas que ele tem, que nós possamos entregar a solução para ele. Anotem essa frase que eu vou falar agora para vocês. Não procure uma solução para o problema do seu cliente. Procure um problema que ele tenha para a solução que você já tem. Isso é um resumo sobre o que é a venda. Gente, nós trazemos acessibilidade, saúde, lazer, educação. Nós lidamos com um produto familiar que resolve o problema, resolve a vida dos nossos clientes hoje. Cartão de Todos é sobre isso, é sobre ajudar famílias, trazer acessibilidade para essas famílias. Então nós precisamos entender definitivamente que a solução nós já temos. Nós precisamos encontrar o quê? O problema, criar a necessidade no seu cliente, não é você que vai inventar essa necessidade, mas você vai buscar essa necessidade nele. Fazendo o quê? Uma abordagem positiva, entendendo as necessidades do seu cliente e destacando os benefícios daquilo que vai solucionar o problema dele naquele momento. Tudo que vem depois é um plus, é mais ainda, é algo que vai deixar o seu cliente mais motivado ainda e feliz com a compra que ele está fazendo. Conseguem compreender? E assim a sua venda vai ser muito mais leve, porque você não está forçando algo, você não está causando algo no seu cliente que ele não tenha, que você criou, você está apenas encontrando um problema que ele já possui, para você entregar para ele a solução que você já tem, beleza? Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a oportunidade aqui de poder enviar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha auxiliado vocês no treinamento de hoje. E um abraço a todos!